que a nossa proposta era, da disciplina é exatamente ver esse alinhavo, né? Essa história que a gente chama, desde o início, de longa duração. Observar as permanências e as rupturas na história da República Brasileira. Esse é o foco principal da disciplina. Obviamente, tem os assuntos, né? Que vocês, obviamente, estão lendo ou leram. E esses assuntos, eles estão permeados. Há um elo de ligação entre eles, que há um sustentáculo na República, o entendimento da República, que é exatamente, primeiro, a questão agrária no Brasil, né, como um dos fortes elementos para o golpe de 64. Esse é um dado. O segundo é a questão do capital, como o capitalismo se organizou ao longo desse período que vem desde a escravidão, propriamente dita, né, o sistema escravil implantado no Brasil, até os dias atuais. E saber que nós fazemos parte de uma geopolítica internacional, tá? Cujos ditames é realmente o capital internacional. Então, para as atividades de leitura dessa primeira fase da PLE, temos pesamento, temos getulismo e trabalhismo, porque é um marco divisor, exatamente a questão dos conflitos que se estabelecem entre capital e trabalho. O marco divisor era vaga, não tem para onde correr. Olha, em primeiro lugar, eu fiz uma leitura das fichas, amei assim as considerações que vocês fizeram. Sei que é um desafio, né? Tudo isso online, distância, a gente não está perto, é uma confusão. Eu também me sinto ainda, vamos dizer assim, muito. Como é que é dizer assim? Ainda não muito acostumada com essas mídias. A gente fica numa. Eu sou muito agoniada, eu sou muito ansiosa. Então, talvez eu tenha, no início, dado essa, sabe, alavancada, e vocês devem ter sentido, mas depois observando, né, o ritmo e o que vocês compartilharam, então a gente vai fazendo uma avaliação dizendo que houve realmente uma percepção, né? Então eu fico feliz com a produção, eu quero parabenizar vocês pelas atividades, pelas respostas, pelos exercícios, né, que foram realizados até o momento. Também eu queria chamar a atenção para aqueles alunos, não vou dizer nome, né? Os alunos que faltaram atividade. Quem tiver nessa situação, alguns já entraram pelo recado que eu dei no grupo, alguns já entraram em contato, mas outros ainda não. Então, quem tiver com alguma dificuldade, mas que tem interesse em continuar com a disciplina, por favor, entre em contato comigo no particular e avise os colegas, vocês que estão aí e tal, porque a gente tem condição ainda de fazer o ajuste, ok? E voltando agora para Pesavento, que a gente não, que é o nosso texto base, né, que a gente não concluiu, não tive tempo de ter esse debate com vocês, foi horrível essa. Olha, foi tanta coisa que me ocorreu que vocês nem imaginam. Mas, graças a Deus, eu estou aqui, né? Então, veja, eu queria retomar a partir de uma ficha que eu li de, eu acho que Stephanie de Souza Martins. Não sei nem se ela está aí. Ela fez alguns questionamentos e eu vou pegar um pouco. Oi, Stephanie. Você fez uns questionamentos na ficha de apresentação de Pesavento, tá? E aí eu vou fazer algumas considerações a partir do que ela colocou, porque casa com algumas outras inquietações dos alunos. E a partir daí a gente vai transcorrer com a continuidade
do debate, das atividades, né, de hoje. Então, vejam, eu quero que vocês não percam de vista o aspecto que, para mim, é fundamental. O Brasil nasceu, ele foi inserido, tá, num sistema capitalista ainda não formado, era ainda condições pré-capitalistas. A gente se viu de todo um processo de acumulação primitiva. Vocês não podem desvencilhar ou se distanciar dessa realidade. Em fases distintas de nossa história, todas as grandes mudanças, tanto que tem livros que tratam disso, modernização sem mudanças, né? Eles remetem para esse movimento do capital, dando as coordenadas para as quais essa burguesia interna, seja ela incipiente, informação, seja ela transnacional, que vocês vão ver esse conceito com o Dreyfus lá na frente, seja ela qual for a performance, mas em circunstâncias distintas, essa classe proprietária, ainda que ela não fosse ainda uma burguesia estruturada, essa ideia de burguesia, Stephanie, ela começa a ser definida, não é? Propriamente dita, com Arthur Bernardes, ela começa a se alinhar, mas ela só recebe essa consolidação em 30, porque é em 30 quando Vargas ele define o que a gente define um compromisso de desenvolver o Brasil nos moldes do capital propriamente dito. Por exemplo, o divisor de águas. O Brasil ainda era, mesmo em 23, né, com o liberalismo político de Arthur Bernardes, que foi uma tentativa de abertura do Brasil para o capital externo, tá? Mesmo nesse governo, a gente tem que entender que não havia uma burguesia consolidada. Existiam as classes proprietárias, tá? As classes proprietárias, elas remetem ao quê? Ao lucro, ao ganho, a manter suas condições. Isso é inevitável. Quem tem o capital não quer ceder a ninguém. Vocês viram isso. Toda a discussão da disciplina está mostrando, está atentando para esse aspecto, que é um fio condutor da disciplina. Obviamente que a gente não vai poder ver todas as temáticas que era interessante aprofundar, inúmeras discussões. Não vamos, mas vocês terem esse norte é fundamental para a compreensão do Brasil republicano, certo? Então, ela colocou aqui, Stephanie, me desculpe se eu estou utilizando o seu... Mas eu vou colocar algumas perguntas que você coloca e que você se inquieta, né? Aí você coloca aqui na página 32, 34, que tipos de liberalismo político Arthur Bernardes, em 1903, seguia e se tratava de uma ortodoxia financeira. Bom, é um liberalismo que pensa em abrir para o capital externo, tá? Sobretudo com a venda dos produtos para o mercado externo. Ele visualiza essa possibilidade lucrativa para o Brasil, só que ele quer manter todos os status quo, todos os privilégios e todos os limites impostos pela oligarquia, porque as oligarquias rurais não queriam ceder, em maneira nenhuma, aquilo que já lhe dava lucro, já lhe dava segurança e já lhe dava uma certa conforto econômico, político e social aqui no Brasil. Então, essa ortodoxia financeira era uma modernização que viesse promover, abrir as portas para promover uma possível industrialização de outras regiões, abrir a perspectiva para a produção de outros produtos que não fosse apenas o café ou outra monocultura, algodão, etc. Tal, mas, ao mesmo tempo, mantivesse todas os privilégios econômicos dessas oligarquias, tá? E com esse privilégio econômico, o poder de fogo delas de decidir quem assumiria, né,
politicamente os rumos da nação, elegendo os candidatos através do coronelismo, através de todo um cenário que a gente já conhece. Então, a acumulação primitiva do capital continua em tempos indeterminados no Brasil. Num momento, ela vai atender a um segmento de forma mais intensa, no outro momento, ela atende outro segmento. No entanto, essa acumulação, ela permanece, ela continua, ela segue seu curso, tá? E nesse cenário, a última coisa que se pensava era as classes menos favorecidas, tá? Aquela máxima dita por Washington Luiz, que a questão social no Brasil era a questão de polícia, ela não foi mentira, ela continua. Só continua com outros elementos, ela se torna mais complexa. Como, por exemplo, em 30, esse novo alinhamento, né, do capital interno nacional ao capital externo, tá? Para promover o quê? A indústria de base. E aí vem a outra questão, né? Você pergunta como assim a Revolução de 30? Como se trata essa revolução da burguesia? Claro que é a burguesia. A gente tem aí, nitidamente, duas frentes a serem, vamos dizer assim, decididas por Getúlio Vargas. Ele continuaria com a política, tá? Desenvolvida pelas oligarquias que plantavam desordenadamente o café. Essa política levou ao quê? Levou a um cenário caótico, sobretudo com a crise de 1929, em que o Brasil teve que interferir, o Estado teve que interferir. E um detalhe é que, para as oligarquias rurais, elas nunca queriam perder. Toda vez que havia algum tipo de intervenção de fora que viesse prejudicar seus lucros, elas iam para a porta do Estado, né? E exigia que o Estado completasse, subsidiasse todos os seus prejuízos. Isso é um fato na história do Brasil. Hoje se fala a mesma coisa, o Estado mínimo. O que é que esse atual governo prega? O Estado mínimo. A redução desse Estado de forma que venha, o que ele diz, promover o desenvolvimento do país de forma enlarguecida. Só que tem um detalhe. É o Estado que mantém, que provém todos os programas sociais. É o Estado que determina, por exemplo, a questão da saúde, a arrecadação e garantir a questão da saúde, a questão dos investimentos da infraestrutura, a questão da educação. E é isso que eles querem tirar. Eles já enxugaram tanto. Isso é uma política neoliberal, chamada neoliberal, que é ultraliberal. Se ela atrás, ela era uma política liberalista, que quando eu falo liberalismo, é a livre, né? É a livre associação ao capital externo, tá? É o alinhamento para promover o desenvolvimento de outras áreas, seja área energética, seja de serviços, como vocês vão ver no podcast, seja de serviço, ou seja na indústria. Então, os dois encaminhamentos que Vargas tinha a partir da Revolução de 30 era ou permanecer alinhado àquela velha estratégia de manter-se ligado ao campo e correr o risco da gente quebrar a nação, ou abrir a perspectiva para quê? Para a indústria. Então, ele viu que era possível você abrir o Brasil para a industrialização. E, ao abrir para a industrialização, você abriria possibilidades, fronteiras, possibilidades não só de investimento, mas de geração de emprego. E era isso que ele queria tirar do setor rural aquela população que estava ali e levá-la para o urbano e transformar essa mão de obra ociosa, empobrecida, faminta, em trabalho. E novos trabalhadores, novas frentes de trabalho para esse trabalhador. Ele pensava que essa seria o desenvolvimento. E foi.
num dado momento, foi sim, promoveu o grande desenvolvimento. Só que eu disse a vocês, na outra aula, que parte dessa burguesia nacional, ela vinha do campo. Ele investiu, ele de alguma forma, ele conseguiu, né, fazer a cabeça, vou usar esse termo, desses proprietários de terra, para que eles diversificassem os seus investimentos e se voltasse também para o setor industrial. Foi uma sacada de mestre de Vargas, no sentido de quebrar esse poder concorrente das oligarquias rurais. E ele consegue isso. Mas aí, veja, esses oligarquias rurais, quando investem em outros segmentos, elas ficam poderosas, porque ela tem tanto o viés rural, como tem o viés urbano. E ela vai receber dinheiro tanto referente à questão agrária, né, do campo, como ela também vai receber das indústrias que ela vai investir. E aí você cria um segmento poderosíssimo em termos econômicos que vai determinar os rumos políticos do Brasil. Compreenderam? Vocês estão entendendo? Faça algum sinal aí no chat. Então, a outra pergunta que Mandela Stephanie coloca, beleza. Sim, ela não entende qual a definição de classe que passou a vigorar com o Estado Novo. É esta classe que eu digo multifacetada. Essa classe multifacetada, por quê? Se mantinha a ideia de que o trabalhador rural que estava saindo do campo para ocupar as expensas nas fábricas, tanto que o êxodo rural foi muito grande. São Paulo, minha gente, acordo para real, São Paulo, sul do país e sudeste, é o que é hoje, graças a nós. Grande maioria da população nordestina que saiu daqui, certo? Para vender sua força de trabalho sem qualificação, porque era ótimo para essas indústrias. Como essa mão de obra não tinha qualificação, tá? Não tinha qualificação, então ela vai servir de mão de obra barata. E ao servir de mão de obra barata, o que é que acontece? Ela recebe os piores salários. Então, a indústria da seca não foi uma indústria, como é que se diz, aleatória. Ela tinha um propósito. Era expulsar, não sei se vocês conhecem, meu pai era sertanejo, isso é uma máxima que realmente vale dizer. O sertanejo é um cabra macho, danado, sabe? De bom, no sentido de aguentar até as últimas. Então, ele só sai de sua terra. É igual o verso de No Último Pau de Arara. Isso hoje está mudando, porque a turma vai atrás de emprego, de melhores condições, de ter seus celulares novos, seu carro, suas condições de consumo, que é aquilo que prega mais o capitalismo hoje, né? O capitalismo precisa se manter, ele precisa se desenvolver mais e mais e mais. E, para isso, ele alimenta o quê? O consumo. Através de quê? Aliciando as pessoas com propaganda, com ofertas de celulares, por exemplo, mais avançados, carros mais luxuosos, mais dinâmicos, mais atrativos. Esse é o papel hoje também do capital, né? E aí você vê isso muito bem naquela propaganda da Hyundai. Se você observa, os carros que ele lança é sempre o melhor do mundo, né? Observe se não é. Então, aqui, a menina a Stephanie pergunta essa questão: qual o significado da política da lira e do marco compensado? Isso foi outra saída utilizada por Vargas. Por quê? A lira é a moeda italiana, né? E como o Brasil ele vai observar, ele vai se inspirar nos modelos do capital monopolista. Isso é o que eu quero que vocês também fixem, tá? Esse alinhamento de 30, da Revolução de 30, se dá para colocar o Brasil dentro de um Estado monopolista, que vai controlar, vai decidir os rumos econômicos dos investimentos que deverão ser feitos.
Então, é o Estado que vai promover incentivos, é o Estado que vai convidar as pessoas, os empresários, ou ainda não, essas grandes fortunas, famílias detentoras de fortunas, para investir nessa classe mais de desenvolvimento industrial. Então, quando houve a crise de 29, as economias mundiais quebraram. E, consequentemente, o Brasil, que vivia de venda, eternamente vendendo os produtos do setor agrícola para o mercado externo, ele vai sentir uma baixa muito grande. Só que Vargas vai perceber que, como essa oligarquia ela faz o que quer, então ele precisava dar a ela um choque, porque agora a decisão de só plantar café para sempre lucrar em cima, fez com que o Estado quebrasse. Então, o que é que ele vai? Ele vai estimular a diversificação da produção, vai promover compras, que é o seguinte, o livre comércio. Essas compras no livre comércio, elas partem de troca de mercadoria por mercadoria. É isso que ele diz. A lira, moeda, que a política da lira e do marco, compensado. Exatamente. Você vai trocar, por exemplo, eu vou trocar 200 sacas de café, o que é que eu estou precisando no mercado interno? Eu estou precisando de insumos para a indústria. Então, eu troco, tome lá da cá, sem que houvesse todo aquele sistema de compensação cambial entre as moedas. Está entendendo? E é isso que ele chama. E a gente terminou como se fosse que o Brasil tivesse pegado um atalho para não sofrer mais desvalorização econômica do que já estava. E foi interessante para a Alemanha, porque ela também passou, era uma atividade de risco, mas foi uma saída, tá, que Arthur Bernardes pensou e que depois vai ser replicada por Vargas de novo, para você driblar a questão da emissão de moedas e da troca de moedas em cima, intermediada pela moeda forte. Por exemplo... Professora. Oi. Não, eu ia falar o seguinte, que esse modelo agroexportador, ele é tão nocivo, né, ao país, nocivo, muito. Que primeiro, né, o Brasil, enquanto colônia, ele nasceu com isso, e está até hoje com esse modelo de economia. Exato. Desde 1532, exatamente, até hoje está. E pode ver que a causa total da miséria do Brasil, ela é exatamente fruto disso. Passou o século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, e ainda tem quem defenda hoje, em 2020, esse modelo de economia de país, de exportador primário, como o Partido Novo, por exemplo, o PSL, toda a direita brasileira, acha bom isso, é tão absurdo. Mas por que, Alexandre, a direita brasileira sente? Porque ela é aquela velha oligarquia, tá entendendo como é a história? Então, ela se acha, ela se encontra, ela se perpetua financeiramente, economicamente, com esse tipo de capital, onde ela pode ter esse controle. Veja, o Brasil é fruto disso, mas também é fruto, preste atenção, das metamorfoses que o capitalismo ocorreu no mundo. Então, em todo momento, veja, em todo momento a gente vai ser, a nossa economia vai estar sempre, ela vai estar sempre mediada por essas ações que ocorrem externamente. É uma questão de geopolítica, estratégica, economicamente, não do capital externo, como dos grupos aqui internos. Quando vocês forem ler, quem não já leu e leu e não viu, observe. Quando vocês forem ler esse Capital, esse René Armand, vocês vão ver exatamente essa tensão, essa disputa entre essa burguesia. Tinha uma burguesia que, essa burguesia nacionalista, era aquela que o Partido Comunista Brasileiro, PCB, apostava para que houvesse uma espécie de capitalismo humanizado aqui. Por quê? Porque essa burguesia ia primar pelos interesses da nação. Só que não foi essa burguesia que sobreviveu. Eu estou botando entre aspas para vocês saberem. Não é essa ideia de burguesia nacionalista que vai defender, vai isso acontecer. Não. Apenas hoje
sobretudo nesse governo para cá, você vai observar que aqueles que vestem a bandeira verde e amarelo, muitos são empresários que bebem na água do capital externo, importam produtos, não pagam os impostos, são os péssimos empresários na noção da palavra, mas que, na hora do vamos ver, para fechar, alinhavar com o capital externo, eles vão lá, botam a bandeira de forma equivocada. No fundo, eles não são aquilo ali. Foi a mesma coisa que... É muito complexa a história do Brasil por causa disso, porque as pessoas se revestem de uma indumentária para dizer que são brasileiros, né? E isso, esses verdes e amarelos, eles são os integralistas de ontem, são os fascistas de hoje. Não se iludam. Pensem, há uma geração que se propaga, se perpetua. E essa geração, ela vai primar pelos bens, benefícios que tiveram lá atrás, na Primeira República, que passa pela 30, que vem, vai de pai para filho, de neto, avô, até os dias atuais, minha gente. Está entendendo? Com algumas exceções, claro, vai ter exceções, porque o mundo também não é só essa bolha que eu estou colocando, vai ter as exceções. Por exemplo, um R.R. Soares da vida, hoje é um dos maiores proprietários de terra de lá de Mato Grosso do Sul. São hectares e hectares. Estou falando da base de sustentação desse governo atual. E por aí vai, são empresários que defendem o Brasil, entre aspas, defendem os interesses próprios que passam pelo outro viés, uma outra leitura de nação associada ao capital. Quando eles defendem esse interesse próprio, diga-se passagem, defendem o lucro em última instância, certo? Então, na página que você coloca, que eu achei super interessante, Stephanie, não dá para pegar todas as fichas, né? Mas eu achei muito interessante. Veja, você diz assim que na página 49 de Pesavento, nova nação brasileira. Aí você pergunta, que nova nação é essa, né? Aí essa nova nação brasileira, veja veja a sacada política dessa turma. Veja. Se eu coloco que o Brasil se eu assumo, quer dizer, se os governantes assumem que o Brasil tem uma luta de classes, tá? Entre proprietários e não proprietários, entre trabalhadores e patrões, se eu digo isso, eu vou entrar numa esfera, num terreno extremamente difícil, extremamente nebuloso para você resolver. Por quê? Porque na base disso aí está o capital e ninguém vai querer perder, certo? E como é que essa burguesia ela se perpetua aqui? Ela se perpetua através do lucro exacerbado. E esse lucro, ele está em sintonia com também o lucro que o sistema capitalista ele proporciona. Beleza, beleza. Mas quando Vargas assume, o cenário aqui no Brasil era muito tenso. Toda uma questão trabalhista estava posta, e você já sabe isso que eu disse na aula passada. Mas não só isso. Existia um grupo de direita que estava em ascensão no Brasil, chamada integralista. Vocês não podem perder de vista isso. Inclusive, tem trabalhos de Giselda, que é professora do departamento da Rural, que, em cima disso, já tem vários livros publicados, e não só livros, a dissertação dela, a tese é em cima dos integralistas. Esses integralistas, eles queriam um modelo de nação onde o Estado fosse forte, centralizado e monopolista. Ele desse as cartas, tal qual foi o Estado italiano de Mussolini, tal qual foi o nazista de Hitler, tá? E outros por aí, não vou me estender, não. Mas aí, o que é que ele quer? Quando ele diz que, aí, quando Vargas assume e nega a existência, tá? Dessas lutas de classe, bota a repressão para sufocar, para matar, para fazer desaparecer esses líderes, muito parecido com o que se faz hoje, por sinal. Então, para silenciar essa resistência, quando eles fazem isso, o que é que ocorre?
eles transformam essa diferença de classe em uma nova nação brasileira. Isso é o quê? É um discurso. É um discurso que quer se colocar como verdadeiro. Então, quando ele chama de nação, desaparece as classes. Não é verdade? Todo mundo faz parte da nação brasileira. E aí você cria a ideia de harmonia social. Porque a gente está junto, lutando em prol da nação. Veja, as diferenças são praticamente esquecidas, minimizadas. E, paralelo a esse trabalho, você tem a polícia, você tem o Tribunal do Trabalho para apaziguar os ânimos, claro, na negociação. Você tem o direito e você tem o que ele chama de um staff repressivo para controle dessa classe resistente, dessa classe de esquerda, dessas leituras, né, contrárias. E aí, veja, isso é a base das contradições do Brasil. E o que é que Vargas faz? O golpe de 37 foi para isso. Ele, quando assume o poder, por isso que eu friso muito a era Vargas, porque ela é o divisor de águas para o entendimento de muita coisa no Brasil. Muita coisa do Brasil República. Primeiro, ela tira o controle político, né, da nação das oligarquias. Ela tira e dá um novo enfoque. Quando ele não consegue plenamente atingir os objetivos de manter ou de fazer, de promover a industrialização em grande escala, aí ele e essa divergência interna política é muito grande, sobretudo entre o Partido Comunista, que propunha um caminho para o Brasil baseado num desenvolvimento nacionalista, e, por outro lado, tem também com mais ou menos os mesmos interesses, mas com linhas de pensamento e de atuação distintas, os integralistas. Os integralistas foi a maior nação, minha gente, era mais de 1 milhão de adeptos, imagine. Aí, quando há o Estado Novo, e que Vargas, eles pensavam que Vargas ia fazer aliança com eles para detonar o Partido Comunista, Vargas fez um jogo duplo entre o Partido Comunista e eles, as lideranças, Plínio Salgado, do integralismo, e Prestes, do Estado Novo, e deu o pulo do gato nos dois. Impôs 37, prendeu todo mundo, mandou para a Ilha de Noronha os de esquerda, alguns líderes de direita, ele também isola, ele bota para a prisão, fecha os movimentos e bota uma repressão muito aguerrida para impedir que movimentos semelhantes tivessem alguma repercussão no Brasil. E aí essa ditadura varguista vai silenciar essa mobilização de classes urbanas. Mas a questão do campo, ela permanece, né? A questão do trabalho vai ser resolvida como? Com as leis, com a negociação intermediada pelo Tribunal do Trabalho, mas o campo permanece como uma panela de pressão que vai explodir a qualquer momento. Só que essa população do campo eram aqueles que estavam ligados, associados às grandes produções para o mercado externo. Aqui continua a cana-de-açúcar, Nordeste brasileiro, Pernambuco é o carro-chefe dessa cultura, monocultura, né, açucareira, que depois vai se desmembrar também para o agro, né, o álcool, né, e a produção de álcool, não só o açúcar, e depois a gente vai ver todo um cenário se organizando do campo por melhores condições de vida e salário, que vocês viram, né, naquela live de debate que a gente teve com Ademir Túlio, né? Então, veja, todo um cenário, né? Todo um cenário de luta, minha gente. Quem assistiu o filme Bacurau, se a gente reeditasse aquilo ali em determinados aspectos no Brasil,
talvez a gente tivesse em outras circunstâncias, né? Outras circunstâncias. Então, para finalizar os questionamentos, o fim da democracia populista, né, em 64. Por que esse fim? É o que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E aí, mais a última pergunta na página 53, né? A direção, ela diz aqui, ó, a confusão na Segunda Guerra, na Segunda Guerra, o Brasil externamente combater as potências do eixo e no plano interno era de direita com conotação fascista. Essa é uma das contradições do Brasil. Veja, o integralismo era essencialmente fascista e aliado aos países do eixo. E digo mais a vocês, eles não só eram aliados, como eles auxiliaram, tá? Aqui mesmo, em Pernambuco, existia o Partido Nazista de Pernambuco, com 570 adeptos alemães que se organizavam na fábrica de tecido paulista. E eles mandavam, através de toda a infraestrutura que a fábrica tinha, mandavam dinheiro, capital, para financiar o nazismo lá na Alemanha. Isso é uma pesquisa que deve estar saindo agora. Por causa da pandemia, interrompeu, ia ser esse ano, mas agora já tem uma fila enorme de espera lá na CEP, mas vocês vão ter a possibilidade, eu convido vocês para ler a rede de informação, a rede internacional de espionagem em Pernambuco, instalada de 39 no período da guerra, a 45. É impressionante para que vieram, se eu não já disse, eu vou repetir, se eu já disse, eu repito, eu vejo. Para que vieram as principais agências internacionais de espionagem. Tudo para combater o avanço da Gestapo aqui na América do Sul, em especial Pernambuco, São Paulo e Rio Grande do Sul. Entendam isso, que a gente estava no eixo de um circuito internacional extremamente aguerrido, viu? Com espiões de primeira grandeza aqui. E aí, veja, contraditoriamente, por quê? Porque Vargas, naquela política que ele, entre a Libra e o Marco, o que é que ele fazia? Ele fazia um jogo duplo, igual ou semelhante ao que fez Otto von Bismarck na Alemanha naquele período. Ele alinhavava um aspecto com os Estados Unidos para receber aquela indústria, os incentivos, os insumos que ele precisava para desenvolver a indústria local, mas, por outro lado, ele importava, tá? Sem aquele protocolo de passar pela moeda internacional forte, que no caso era a moeda americana, o dólar, ele importava, no câmbio negro, importava materiais, peças, maquinário da indústria pesada, sobretudo para a siderurgia, para as indústrias têxteis. Ele fez o caminho que a gente diz alternativo, o caminho que a gente diz, eu vou comprar igual, eu vou comprar isso, eu vou no câmbio negro, eu vou na internet, sei lá, eu vou entrar outras formas de aquisição. E a Alemanha e a Itália forneciam isso para o Brasil em condições muito vantajosas. Então, por que eles queriam quebrar esse relacionamento que, para Vargas, era precioso para implementar o projeto dele de industrialização de base no Brasil? Por que eles iam quebrar essa... Então, mantinha aquela relação, manteve até 42. E a pressão americana ali, ó, era tremenda. Tanto que, nesse livro que vai sair, vocês vão saber, por exemplo, que o primeiro navio que foi afundado na costa brasileira não foi pelos alemães. Foi na rede de espionagem, o espião duplo, Carl von der Stey Filho, que era filho do cônsul aqui, ele falava várias línguas, e ele passava o serviço, tudo que ia sair, o navio que ia sair da tal hora, tal, ele tinha uma rede de informantes no Porto do Recife e nos portos de Santos, nos portos do Brasil, e aí informaram quais eram os navios que iam saindo com determinadas cargas em plena época de guerra. E, ao fazer isso, deu munição para os Estados Unidos
mudar a bandeira do submarino, pintar, colocar coisa de guerra mesmo, minha gente. É impressionante. É realmente um cenário que vocês nem imaginam. E pinta o casco do navio espião submarino deles para dizer que era um submarino alemão e detona o primeiro navio para forçar Vargas a romper as relações amigáveis com os países do eixo. Os Estados Unidos fizeram isso. E sobre a informação, a contra-serviço de informação e espionagem do filho do cônsul, que ganhou muito dinheiro com isso. Só para vocês terem ideia. A partir daí, com todo o cenário, o Brasil começa a também revidar, achando que tinha sido realmente a Alemanha. E aí rompe relações que eram muito proveitosas para ambos os lados, né? Relações de comércio, relações de importação, de divisas e tudo, e o Brasil passa agora a ser um inimigo alemão. E, com isso, sofrer as retaliações, e, entre as retaliações, o afundamento de outros navios. Mas o primeiro não foi feito pela Alemanha, não havia esse interesse nem da Alemanha, nem do Brasil. Foi a forçação de barra, montada, um esquema montado pela espionagem internacional, CIA, associada com a Inglaterra, Interpol, para mudar o rumo e forçar a barra. Isso é o capital, minha gente. Isso são os interesses geopolíticos. Isso é um roteiro de um filme, Diomedes. Eu já apresentei esse filme. Foi aprovado pela Ancine em 2004. Você vê como é longa essa pesquisa, né? Só que foi o que aconteceu quando a minha besteira foi ter apresentado com o nome da família Lundgren. Eu sofri retaliação, quase eu sofro um processo na justiça, porque os Lundgren são os grandes financistas do mercado externo. Eles trabalham com capital. Em Nova York, toda aquela parte do... É algo que vocês não imaginam. São redes e mais redes que têm todos os tentáculos hoje no comércio internacional. Eu fui professora de Relações Internacionais da FI, Faculdade Integrada do Recife, hoje é a... Né, não sei o que, eu me esqueci da danada de hoje. Fica ali na Abdias de Carvalho, na Estácio, exatamente, realmente. E lá eu tive contato com grupos de professores. Minha gente, tem tantos professores que são ainda extremamente associada ao fascismo, ao integralismo, ao nazismo. Eu ficava besta. E eles são grupos, eu dava aula aos Queiroz Galvão, ao filho de Tarcisinho Bivar, a muita gente eu dava aula. Então, eu vivia numa elite que eu nunca imaginei viver e tive contato com um segmento dos Lundgrens que passaram para a gente informações. Menina, terrível, vocês não imaginam, porque ele tem uma família enorme e de bastardos. Então, há uma luta interna entre os bastardos e os oficiais. E nessa luta interna, tem aqueles que herdaram, que brigaram na justiça para herdar um pouco do cabedal dele. E outros que não. Então, eu elaborei o roteiro do filme com o cineasta que veio para cá, que era especialista em documentários. Até a Band a gente se reuniu. Vocês acreditam nisso? Eu queria comprar a coisa, mas aí as patas assim, ó, dos Lundgrens, porque em vez de botar o nome fictício, eu botei os Lundgrens. Lasquei-me. Tem que mudar o roteiro agora, fazer com um outro roteiro, mas que não toque no nome da família deles, né? Agora, passava essas filmagens por Paulista, por Rio Tinto, por Fortaleza e São Paulo. Eram os eixos de disseminação e de apoio da rede de espionagem internacional. Quem mora... É um livro, viu, Sandra? Vai sair pela CEP. Não ia sair esse ano, mas por conta da pandemia, tudo ficou interrompido. Olha, com dados estatísticos, dados do Ministério das Relações Exteriores, muito interessante, muito interessante. Ia dar um documentário show. O Evaldo Mocazel, que era o diretor, que comprou a ideia,
a gente passou, eu tenho o certificado do roteiro, de tudo, você tem tudo. E a coisa empancou exatamente por causa disso, dessa danada do nome dessa família, que é poderosíssima, eu não sabia. Ou a gente recebeu, inclusive, de Brasília, interferência política para boicotar o projeto. Imagine, é muita pressão. E como a área de filme, de documentário, cine, essa área cultural, ela é muito política, então, e eles são investidores, financiadores, eles sustentam. Tem uma malha de deputados federais bancados pelos Lundgren. Vocês não imaginam, não. E vocês pensam que eles são como é que se diz? Omissos, não. Eles simplesmente não querem aparecer. Mas é uma família bombástica, viu? Muito, muito, muito bombástica. E se vocês conhecem ali o Rio Timbó, não tem o Rio Timbó, o canal de Veracruz, ali tem um porto chamado Porto Arthur, que recebe o nome de um dos irmãos dos Lundgrens, né? E o Porto Arthur servia de base de fornecimento de combustível, alimentos para os submarinos de pequeno porte que adentravam ali aquele canal. Top, né? Vocês não sabem de nada. A história do Brasil é muito rica. De Pernambuco é muito rica. Mas foi um adendo que eu fiz. Eu viajo muito, desculpe aí. Mas para vocês terem noção, esses grupos, minha gente, políticos, não tem para onde correr, não. Que interferem, que estão ali na surdina, mexendo, sabe? Estão ali, sabe? Estão fazendo todo um cenário por detrás dos panos que a gente não sabe, a gente só sente os efeitos dessa reação. Então, quando essa conotação fascista, internamente, esses fascistas que são hoje netos, bisnetos, daquela turma lá de trás, não pense que essa turma acabou, o integralismo acabou, não acabou, ele simplesmente se recolhe, se retrai, e vocês vão ver isso na entrevista que eu passei agora de um programa de Bial. Eu acho que, não sei se vocês já viram, mas eu coloquei, vale a pena vocês verem aquela entrevista, porque é um trabalho que está sendo lançado agora, um livro, inclusive, desse jornalista. Eu estou doidinha, porque ele vai tocar em alguns aspectos que eu também trabalho. Pena que eu queria que saísse o meu logo, mas não teve jeito. Bom, populismo era a última questão aqui de Stefano. Está vendo, Stefano? Hoje você ficou na vitrine, viu? Era significativo, era abordado por Pesavento, né? Essa harmonia social. Ele disse que o populismo era significativo para que existisse a questão da harmonia social, que desde a ditadura do Estado Novo vem sendo abordada por Pesavento. Aí você não entendeu essa harmonia social, não é isso? Essa harmonia social é a negação da luta de classe. É você dizer que, com repressão, calar, silenciar todas as lideranças, sufocar todas as agitações e disciplinar essa classe através do medo. A repressão, a prisão é isso. No outro livro meu, que vocês vão ler esse capítulo, né, é a tortura com prática. Preste atenção nos relatos que eu coloquei ali. Ali não dá nem 5% dos relatos que eu gravei, que eu vi. Eu tenho mais de 300 horas de fita gravada de ex-presos políticos, que são outra vibe que eu vou fazer, outro livro que eu vou transformar, porque é uma história que foi silenciada, que as pessoas não sabem. Tá entendendo? E é preciso que você se debruce nessa história que foi esquecida, silenciada, essas memórias traumáticas, como diz Paul Ricoeur, porque é nessa que a verdadeira, ou a legítima história do Brasil, ela se concretiza. Não é essa história superficial que a gente está vendo hoje, que a gente que é a história dominante, que venceu, a história dos vencidos, não é essa, certo? E, Stephanie, eu espero que essas questões que você colocou, de certa forma, tenha respondido você. É um momento muito... né? Aí, veja,
estamos a 20 horas e 16 minutos e eu fiz só esse remédio. E eu ainda tenho coisa para mostrar. O que é que a gente faz? Continuo, vocês estão cansados, extrapolo, hein? Vocês estão cansados, extrapolo, o que é que a gente faz? Ou deixo, vocês teriam um outro momento essa semana que não chocasse aula com outras pessoas, com outros professores, porque se tivesse, era uma forma também de eu fazer. 20 e 40, né? Sexta-feira ou quinta. Que horas todos teriam sexta-feira ou quinta? Porque eu podia complementar para alinhar, né? Já que eu... Quinta, todos quinta fica bom. Esse mesmo horário... Eu não posso na quinta porque eu tenho outra disciplina, mas aí, se a maioria for, aí eu vejo um jeito. Se a aula for gravada, eu vejo depois, não sei. Eu acho que está gravada, né? Eita, quinta eu não posso. Pode ser na sexta. Ou na segunda, que vem também. Se for sexta, também pode ser. Também pode ser mais cedo, se vocês quiserem. Tipo... Pode ser sexta. 5 horas, 18 horas, sei lá. Pode ser na sexta, mais cedo pode ser. A gente sexta com a conclusão dessa industrialismo. Se puder, vai ser ótimo. Bom, marcamos para sexta, pode ser. 17 horas, tá bom? Perfeito. Ok, 17 horas, agendado. A gente vai botar lá para vocês não esquecerem. Na sexta-feira, a gente retoma essa parte da industrialização. Agora, café com Marcília, ótimo. Muito bom, ótimo. Então, a gente podia mesmo fazer, né, um café virtual. Cada um de vocês fazia a caneca e a gente fazia esse trocadilho. Eu acho que é legal, trocar essas figurinhas. Então, veja, eu vou fazer minha xícara também, Bia. Eu adoro café, amo café. Amo de coração. Aí, vê, eu queria colocar para vocês o seguinte: nesse cenário que a gente viu de Pesavento, há alguma outra coisa que vocês, além de Amanda, gostariam de aprofundar? Porque ela faz aqui, a gente disse, uma história de longa duração, né? Então, populismo, indústria e inflação, com o fim do Estado Novo, né? Os fenômenos urbanos. O Estado Novo vai colocar, outro detalhe que eu queria lembrar a vocês, o Estado Novo vai colocar no cenário nacional, vai colocar nada mais, nada menos do que urbano. Veja, o Brasil, 350 anos de escravidão, era onde? 350 anos de escravidão. É nada, Alessandra, é onda tua. 350 anos de escravidão, só rural. O mundo rural era que fazia todo o cenário, né, brasileiro nesse sentido. E, efetivamente, nos primeiros anos de 20, quando começa a discussão, a Semana de Arte Moderna, em 22, a criação do Partido Comunista, o fim, por exemplo, a entrada de trabalhadores no final do século XIX, início do século XX, tudo isso vai dar agora ao Brasil a Belle Époque, né, que vocês devem ter visto em alguma disciplina, vai dar ao Brasil um outro ar de modernização, um ar de desenvolvimento, um ar de mudanças e de progresso. A ideia de progresso, ela surge exatamente nesse cenário. Isso é um pouco estimulado, se a gente for retroagir, 1808, com a vinda da família real para o Brasil, sobretudo lá no Rio de Janeiro, no sudeste do Brasil. Mas a base econômica vinha ainda do campo, era agrária. E aí a concorrência desse outro cenário urbano ainda era muito acanhada em relação ao campo. Então, essa contradição, esse limiar entre atividades econômicas do campo, voltada para o campo, e a ascensão da atividade econômica urbana é o que Vargas vai resolver quando ele dá o golpe de 30 e cria o projeto, o programa de industrialização do Brasil, industrialização de base no Brasil, certo?
Então, cada governo, se vocês forem observar, cada governo ele vai eleger um cenário de decisões que vai conduzir o Brasil àquilo que eles imaginam ser ao desenvolvimento e tirar o país da miséria como um todo, né? Então, foi assim, Vargas, no primeiro, até de 45, quando ele sai, foi assim, o outro que assumiu, que também não foi tão feliz, porque ele abriu, vocês vão ver isso no podcast, Dutra, ele vai abrir o Brasil, tá? Ao capital externo, mas ele vai endividar todas as divisas que a gente tinha acumulado aqui com a venda do café. Praticamente o outro vai botar no ralo, porque ele vai importar enlouquecidamente, importar produtos para dar ideia de modernização do Brasil. Outra coisa, a ideia de modernização do Brasil, ela é tão real, tão presente, que o tempo todo, todas as grandes reformas que se fez no Brasil foi evocando a modernização. Só que, mais uma vez, aquilo que eu volto a frisar é uma modernização que atende a apenas alguns segmentos da sociedade. Vai modernizar apenas alguns segmentos que vão ser beneficiados. Não é uma modernização que traga benefícios para todos. Não é. Tanto que vocês viram naquele filme, Brasil Terra Conturbada, o coitado do Severino, né, como dizia o filme, atrás de olhar, só olhando as lojas do bem de consumo. Eu me lembro que a gente era pequena, eu acho que 8, 9 anos, papai, uma indenização que ganhou, comprou uma televisão. Menina, olha a casa da gente, vocês não imaginam, a gente morava num bairro simples, humilde, e a casa se transformava numa coisa de cinema. Eu me lembro, todo mundo mais humilde, né? Sentado no chão da sala, os vizinhos nas janelas, brigando um espaço na janela. E era uma televisão preto e branco, antiga Telefunk. Então, agora, a televisão está fazendo 70 anos e eu tive o prazer de ler algumas matérias sobre isso e me remeteu à minha infância. Menina, era realmente... Mas aquilo dali era um artigo de luxo, como a geladeira. Ninguém tinha geladeira. Quando se compra, um vizinho comprava geladeira, todo mundo... Aí tu queria botar as coisas lá na geladeira, a geladeira abarrotada. E a gente vivenciou isso, né? O papai, nessa indenização, comprou uma radiola, aqueles discos que botava sozinho, todo mundo ficava querendo olhar a radiola, pegar o discozinho, aqueles vinil, né? Botar no coisa, tocar e baixar. Era muito engraçado. A gente ficava... Era horas o povo olhar. Olha, deixa eu ver como ela funciona. O som, enfim. A televisão foi a mesma coisa e a geladeira igual. Então, esse cenário me é muito próximo porque eu vivenciei realidades transformadoras com isso. Então, imagine uma população que veio do campo, que estava em busca de serviço nas cidades e que consegue alguma coisinha e compra sua casa com todo sacrifício, compra suas coisinhas, móveis, sua televisão, seus eletrodomésticos. Puxa, no cenário, essa pessoa é rica, para quem nunca tem nada, né? É rica. Então, isso acontecia muito. Então, uma modernização que vinha, mas vinha, não era para todos, era com sacrifício que havia alguma ascensão. É interessante vocês, quando rotularam, quando observaram esses arroubos de mudança, de transformação, pontuar exatamente para quem vai servir, a quem vai atender. Pergunte isso sempre. São formas de você questionar o discurso, a ordem do discurso que alimenta a ideia de que aquilo que é novo vai ser bom. Nem tudo que é novo realmente é bom. Bom, aí, nesse cenário... Professora, a senhora falou sobre a ascensão, ascensão de classes, etc. E me lembrou muito alguns artigos do 2000, no caso 2000, trazendo para cá mais atual, a tal da ascensão da classe C. Sim. Essa questão de ascensões da classe sociais, e até a criação de classes sociais, né? A, B, C, D, E, até para a gente se sentir mais valorizado, né? Eu já ouvi falar muito, quando a gente vai falar de classes sociais, falar
colocar mais uma letrinha para você se sentir mais valorizado, porque você tem 2 TV ou uma geladeira em casa, no seu caso. Exatamente. Isso tudo tem ligação. Então, tudo isso tem ligação à abertura ao capitalismo ou um incentivo do Estado nesse progresso. Quando a senhora fala sobre essa ascensão social, eu estou ligando muito com a abertura do capital, mas também vejo que há também muita intervenção do Estado. Então, os dois caminhando juntos? Não, caminhando junto. Não existe um Estado. Quando a gente diz que o Estado é progressista, o Estado luta pelo desenvolvimento, o Estado é modernizante. Quando a gente diz isso, não pense que é outra coisa. Quando você pensa nisso, é associar o Estado ao capital externo, aos benefícios que esse capital traz, tá? E esse benefício, ele vai ter que ter um quê de sedução. O discurso tem que seduzir para que essa classe C, D, quais eles queiram denominar, elas entrem no projeto e sejam convencidas. Por quê? Porque o Estado somos nós também, no fundo. No frigir dos ovos, o Estado é composto por todos nós, pela sociedade. Né? Então, mas pense, quando esse discurso entrar em voga, pergunte a que segmentos ele vem atender. Pergunte quais os efeitos práticos disso. Que perdas eu vou ter ao absorver esse discurso, essa realidade, ou essa nova proposta. A gente tem que ter esse parâmetro, porque senão, o que é que vai acontecer? Você é levado a aceitar uma realidade em que é uma canoa furada. Ela vai servir para alavancar o capital dos poderosos, tá? Vai ampliar, tanto que em pouco tempo agora na pandemia, com toda essa realidade, o que é que aconteceu? Você viu as revistas especializadas em economia mostrando segmentos da sociedade podre de rico, um aumento circunstancial e, em contrapartida, o fosso social aumentou. Aí, como é que pode isso? E não vinha para todos? Aqui e acolá, o Estado precisa apresentar os benefícios, tá, dessas aberturas, dessas modernização, até para convencer, porque essas pessoas vão ser o quê? Porta-vozes, vão falar em prol do Estado. O Estado que eu estou falando é o grupo que dirige, que coordena, que conduz esse Estado, né? O grupo político. Então, é uma faca, realmente, de 2 gumes, você aceitar superficialmente e sem questionar esses projetos de modernização no Brasil. Aí eu faço um adendo aqui, ó, todos os projetos de modernização, vou usar a cidade do Recife. Todos os projetos de modernização da cidade do Recife, elas passavam, primeiro, por alto endividamento, tá? E o primeiro projeto de modernização que a gente diz efetivo da cidade foi com o Nassau. Segundo projeto, 200 anos depois, com o Conde da Boa Vista, né? 1837 a 1844. E aí você vai ter a cidade se organizando, se afrancesando. Tanto que o Marco Zero, se você estiver lá, tá? No Marco Zero, e você olhar de lá, daquele marco para... Você vai ver um conjunto de mobiliário que reflete, você parece que está na França. Uma fotografia, se coisar, você pensa que está em algum bairro, na Champs-Élysées, por exemplo. É muito semelhante. Por quê? Porque o administrador, o prefeito, depois governador, ele assume, foi estudar fora e veio com o ideário de transpor para Recife todo o imaginário europeu. E aí constrói, ele faz uma dívida pública imensa, mas constrói, traz aquelas estátuas de ferro, traz as pontes, o mercado. É um momento de grande revolução, vamos dizer assim, de modernização. Mas é uma modernização que tem um sacrifício muito grande, que é o endividamento do Brasil.
A mesma coisa foi com o JK. Então, veja, vocês vão ver no podcast como JK quis minimizar, logo depois da saída de Vargas, o suicídio dele, né, em 24 de agosto de 1954, como Vargas vai ser, de novo, quando ele sai em 45, ele volta em 50, como ele vai ser conduzido para realinhar o Brasil naquele cenário de modernização, mas visando a industrialização e o fortalecimento da burguesia nacional. Ele promoveu o desenvolvimento com base nessa burguesia nacional, na ideia, no ideário de desenvolvimento 100% Brasil. Daí ele cria a Siderurgia Nacional, cria a Petrobras, cria a Hidrelétrica Palafox, vai criando muito coisa assim, que eram setores que eram muito carentes, que o Brasil era dependente, porque importava esses serviços. E aí foi a Inglaterra, uma das maiores concessionárias de venda de serviço de telefonia, de energia, de iluminação a gás, de transporte urbano. Vê como a Inglaterra ela termina ganhando muito às nossas custas. Tá entendendo? Então, olha, não se iluda, minha gente. O capital tem as suas seduções, tá? O capital, ele vai, de certa forma, ele vai conduzir e seduzir os governantes para que se alinhem à sua faceta naquele momento. Hoje, a gente está vivendo no cenário internacional, né, de um novo realinhamento do capital, uma nova organização, que a informação, se vocês viram aquela... Hoje, não é mais serviço, não é a terra só, não é, as riquezas não vêm daí, mas a informação, do conhecimento. E aí, veja, como a Microsoft, a Apple, ela lucra com isso, né? A informação hoje é o viés principal. Se você tem informação, você tem tudo. Né? Você tem o caminho das pedras. E é isso que o mercado quer. Exatamente essa. E tanto que a TI, a tecnologia, nunca foi uma área tão bem analisada, tão bem recebida, né, pelas organizações. Porque a TI mexe exatamente com repositórios, com suportes informacionais, com velocidade de informação, que é isso que as empresas, os empreendedores querem no momento. E a gente não seria, agora nessa pandemia, alvo disso. Quando eu falo da modernização, minha gente, também uma ressalva aí. Eu não falo de uma modernização de forma preconceituosa, não, porque eu não gosto, eu não sei o quê. Não estou falando isso. Eu estou falando que esse benefício, da maneira como ele é feito, dá a impressão que vai vir para todos, né? E todo mundo cai, embarca nessa viagem. O problema é exatamente, como disse Diomedes agora, as limitações dessa modernização. Os limites dela, até onde é interessante, né? Que haja realmente mudança. Aí eu pergunto a vocês, agora com o advento da questão da trabalhista, né, para as empregadas domésticas, vocês acham que foi feliz essa modernização para as donas de casa, as senhoras chiques, burguesas, que não querem pôr a mão na massa? Será que foi interessante para elas terem que pagar hora extra, pagar 10º, fundo de garantia, né? Férias remuneradas, quando muitas eram ainda tratadas em plena século XXI como servas, porque essa é a mentalidade usual no Brasil. Está entendendo, minha gente? Não vamos esquecer esse passado, essa base, essa mentalidade que está lá atrás, na Casa Grande. A gente é cortado por isso. E é contra isso que a gente tem que lutar. Só que para lutar você precisa de instrumental, você precisa de ferramentas. E para mim, que vim também de uma família pobre, de sertanejo brabo do campo, de trabalhador
da braçal, né? Para mim, só teve um caminho. Eu não vim com cabedal, não recebi herança, não recebi nada. A única coisa que eu tive e que busquei, porque a minha família também eram 4 mulheres, e para eles, a gente tinha que casar cedo. Para meus pais, a ideia que eles tinham era que a gente tinha que casar cedo para eles se livrarem logo do problema, e menos uma boca, etc. Era isso. E eu não vou culpá-los por isso. Essa é a mentalidade a qual eles foram criados, da qual eles pertenciam. Hoje eu entendo com muito mais, né? Muito mais propriedade, parcimônia até. E reconheço que eles teve suas limitações, mas a gente que veio desse cenário, o que me coube para ter um pouco foi o conhecimento, foi o estudo, foi a pesquisa. Não tem outra saída para mim, eu não vejo outra, não. A não ser que a gente ganhe uma mega cena e saiba trabalhar com ela, né? Essa tocou no assunto aí muito interessante. Foi o meu comentário em relação à Passa Venda, que ela faz uma análise da longa história do Brasil com a perspectiva econômica. Mas eu gosto muito de uma perspectiva histórica em relação às mentalidades. E eu acredito que a gente consegue perceber o Brasil a partir das suas mentalidades. A senhora mesmo comentou aí sobre a mentalidade de sua família. Como exemplo, só usou a sua própria mentalidade e a mentalidade de que tinha a sua família. Eu não queria que essa entrasse nessa discussão, porque não faz parte do texto, mas eu queria até mesmo uma dica de leitura, algum historiador que trabalha a mentalidade. História das mentalidades, tem... Exatamente, eu sou mais desse ladinho, não posso mentir, eu sou mais desse ladinho. Eu vou passar para vocês, E todos vocês que quiserem, de alguma forma, tiverem interesse em aprofundar determinadas leituras, podem me pedir por e-mail, vocês têm meu e-mail, pode pedir também aí no e-mail da turma, que aí eu vou dando a vocês esse material, certo? Muito obrigado. Mas estudo da mentalidade está devendo muita coisa no Brasil. Faz parte da terceira geração. Eu quero começar a produzir em cima disso. E precisava. Você vê um pouco disso naquele livro História da Vida Privada no Brasil, dá para você ver. E tem, eu estou esquecida agora, mas eu tenho ele aí. Tem aquele livro de Novos, meu Deus, é de Carla Pinsky e o pai dela, que trabalha com Novos Domínios da História. E aí tem um capítulo falando sobre isso, muito interessante. Se você puder baixar pela internet, eu acho que já está. E tem um livro especificamente sobre mentalidades que eu vou passar também para vocês. Mas vale a pena. É um achado isso, Sandra. É um achado muito interessante de pesquisa que você poderia se debruçar, viu? Porque eu não vejo muitos trabalhos sobre isso aqui. Eu já encaminho isso, só que a minha área está para o século XVI, XVII ainda. Está um pouquinho antes. Mas eu tenho vontade de encaminhar para estudar a história do Brasil como uma longa história, como a Pena faz, só que pela mentalidade. Eu acho que eu quero seguir para esse caminho. Por isso que eu senti falta. Esses textos muito econômicos. Aí eu fiquei, cadê tanto o de Vargas como o de Passa Venda são dois textos que servem essa perspectiva. E tudo bem, eu acho massa a minha perspectiva, mas eu queria alguma que envolvesse mais essa discussão das mentalidades. Mas obrigado pela dica. Nada, e é um trabalho que você, a academia, prescinde. Não tem muitos trabalhos sobre isso aqui, não. Digo a você com sinceridade, não tem. Mas eu vou fazer um levantamento e você vai ter acesso a uma bibliografia boa, viu? Então, finalizando, minha gente, a gente na aula de sexta, às 17 horas, a gente pega. E eu peço, vai ser até bom, porque quem não ouviu o podcast, que vai dar essa dinâmica de 50 em diante, aí vocês vão assim, fixar melhor o que eu estou colocando, tá certo? E aí a gente dá um avanço. Sexta-feira a gente termina esse preâmbulo até a reforma de base. Veja, cada político diz uma coisa. Juscelino, quando assumiu, era 50 anos em 5, né? O projeto dele de desenvolvimento para o Brasil, endividou tanto o Brasil que eu nem sei. Aquela Constituição de Brasília, meu Deus, foi responsável por muito das nossas sangue e lágrimas da classe trabalhadora, né? Aí, quando chega depois,
Jango, não, como é? O outro, meu Deus, que eu esqueci, que parece Jango, que é doido. Jânio Quadros? Jânio Quadros, outra vez eu troco. Quando chega o Jânio Quadros, ele renuncia, e o vice-presidente de Jânio Quadros era exatamente quem? João Goulart. E aí é que começa todo o entrar, porque João Goulart era dono, era de terra, ele era um ruralista no Rio Grande do Sul. Como era também a Raiz aqui, como era aquele menino, quando ele é Leonel Brizola, que era cunhado de João Goulart, tá entendendo? Todos vieram dessa base agrária, minha gente, não se iludam. Então, a mentalidade deles vai ser sempre permeada por esse viés, tá? Sempre permeada por esses viés. E como esse viés vai estar ali, como se fosse assim, um pano de fundo, né? Aí, as decisões também para o Brasil vão ser cortadas por essa forma de ver, de enxergar. Obviamente que a gente vai ter, claro, alguns avanços na área. Por quê? Porque essas pessoas já tinham visto, já tinham tido interlocução com outros segmentos para promover o quê? Uma reforma agrária com uma maneira de modernizar o campo. Porque a indústria estava indo boas mãos, né? Andando por boas pernas. Pelo menos era o que se pensava até então, depois de Vargas, tanto que ele volta em 50 para completar isso. Não foi feliz, dada a pressão da UDN, aquele Carlos Lacerda, e aquelas direita fascista que ainda está ali, está na história do Brasil toda, porque ela entende que essas mudanças no Brasil têm que ser conduzidas. E quando eu digo essa direita fascista, ela se desmembra, não é uma coisa homogênea, ela se desmembra em vários segmentos, viu? Tem a maçonaria, tem os ex-integralistas, tem os militares, tem a igreja conservadora, tem os proprietários, donos, como aquele Constâncio Maranhão, aquele perfil bem nojento, truculento, me desculpe aí o termo. E tem outros que que conversam, dialogam, né? Inclusive profissionais liberais, economistas, professores, médicos, tá? Que dialogam com essas ideias da direita, mas que ficam, tipo, em cima do muro. Ora, pende para um lado, ora, pende para o outro. Então, minha gente, é muito complexa essa composição de forças da sociedade. A gente não pode homogeneizar tudo, nem tampouco a gente pode minimizar com uma leitura superficial, dizendo, direita, esquerda. Não, não é assim, tá? E aí, vocês leiam, por favor, ou escutem os podcasts, escutem o áudio aí, a hora. É meio complicado aqui, a gente não tem uma hora boa para fazer esses áudios, porque é tanta interferência. É o cachorro da vizinha, é o cachorro daqui, é o homem da pamonha que passa. Olha, é uma guerra de canudo. É muito complicado. Eu faço minhas coisas tudo de noite. Então, se vocês puderem fazer essa leitura antes de sexta, vai ser bom. Essa oitiva, né? Que é um áudio, antes de sexta vai ser ótimo. Que aí a gente conversa, vocês já antenados. Muito obrigada, minha gente, mais uma vez, pela atenção. Desculpe aí as minhas falas meio doidada, né? Mas é por aí mesmo. Muito obrigada e boa noite. Um cheiro para todos. Até sexta. O café, boa noite, viu? professor.